Uma cidadã que sai diarista de casa aqui em Ferraz de Vasconcelos, no Alto Tietê, e que está falando com a patroa no telefone, ela paga 40% de imposto no preço do pré-pago dela. E nem sabe. O cidadão chegou em casa esfolado, desempregado, humilhado, não tem vaga, entra em casa, acende a luz, liga a televisão, que está com a prestação da Casa Bahia atrasada e tal, para ver notícia ruim. 40% do que ele está pagando da energiazinha da casinha dele, da periferia de São Paulo, em qualquer lugar, imposto, ele não sabe. Aí no Brasil, as grandes heranças não pagam puto. Aliás, para não dizer que não pagam pouco, pagam 4%. As grandes fortunas e os lucros e dividendos das grandes corporações, só no Brasil ninguém paga. Estou te dizendo aqui. Então dá para você fazer o quê? Tirar imposto do pobre e da classe média e aumentar o imposto do rico. Deixando a conta aqui mais ou menos nesse pano que não dá mais para aumentar. Certo. Isso está tudo escrito no programa do PDT. Para quê? Para dizer de onde vem o dinheiro. Porque o resto é mentira. Se o Bolsonaro, vou fazer a educação acontecer, vou fazer a segurança acontecer, o problema é a corrupção, tá aí. O Brasil, com o pior investimento da história, um rombo nas contas internas de 95 bilhões, ele queimando o patrimônio todo, vendendo tudo, e o Brasil arruinado. O pior investimento da história do Brasil foi no ano dele. Porque o pior da história era o da Dilma. Doutor? Mas deixa eu terminar aqui. Então, quando você olha o gasto, aí o gasto é assim, de cada R$100 que o governo gasta, se a gente perguntar ao teu telespectador, ele vai dizer, você devia gastar onde? Ele vai dizer, segurança, saúde, educação. Pois bem, 51 de cada R$100 é juro para banco. Juro para banco. 51 de cada R$100 no orçamento. Só que o governo não está pagando, porque a conta está deficitária, desequilibrada. Então essa dívida está aumentando. Isso vai virar 52, 53, 54. Aí o que é que eles fazem? Em vez de acabar a mamata do juro alto, eles estão apertando os outros gastos. Quais são os outros gastos? Só são 3 importantes. Porque segurança há muito tempo o governo não faz a aplicação devida. A gente vai falar de segurança. Previdência social, eles acabaram com a previdência do trabalhador. Porque pode anotar, agora já passou, nós brigamos, subi a periferia, conversei, fiz o diabo, mas você não conhece um trabalhador brasileiro que tenha 65 anos de idade e que tenha 40 anos contínuo de trabalho com essa idade. Isso não existe. Porque nos dados oficiais, e a gente sabe como é a vida. O trabalhador, para ter 40 anos de contribuição, ele passa 8 anos desempregado. É isso aí. Desce da construção, da baixa carteira e não sei o que, e tal. Para o resultado, 65 mais 8, meu patrão, dá 73. Pergunta aqui na periferia quem é que vive até 73 anos de idade. Difícil. Então acabaram com a Previdência e nós não quebramos uma vitrine. Esse é o grande problema do Brasil, é que nós estamos engolindo, porque tem uma decepção grande com o PT, temos uma justa esperança neste maluco que assumiu a presidência da República. E vamos ter que aguardar o povo ver isso com calma e tal, porque também a gente não pode estar torcendo para as coisas não darem certo. Verdade, doutor? O outro buraco, que é 51 é juro, Previdência leva um bocado, saúde pública, que já vai mal e porcamente, eles vão cortar mais ainda, e educação, onde eles estão cortando, congelado por 20 anos os dois. Só para você ter uma ideia, para não completar muita conversa, no nosso país está caindo muito, mas nasce 2 milhões de bebês por ano. No Brasil, nasce 2 milhões de bebês por ano. Essa gente congelou o gasto com saúde e educação por 20 anos. Significa o seguinte, que a atenção materno-infantil para 2 milhões de novos brasileiros que nascem, não vai ter. Ora, não está se vendo que isso não pode dar certo, nós temos que mudar isso. Doutor? Sim, o Ciro, muito lúcida a interpretação. Nós temos um cenário hoje de grandes intérpretes, quadros políticos pulverizados em diversos grupos, né? Ora mais centro-direita, ora mais direita, extrema-direita, esquerda, essas denominações que o senhor havia colocado no início. Num cenário de crise como nós estamos vivendo e a enorme necessidade de apontarmos um caminho mais propositivo, é possível uma política de conciliação, pensar em atores que talvez tenham transitado com experiências entre Fernando Henrique, com os governos do PT e também no atual governo, e construir uma unidade a fim de superação da polarização que as pessoas tanto insistem, ou então não é possível conciliar e é um projeto necessariamente novo? O Brasil precisa achar um ponto de equilíbrio entre a necessária ruptura
e a necessária conciliação para construir o dia seguinte dessa ruptura. Deixa eu ver se eu explico. Sem confronto, não há mudança. Não é? Se você olhar o seguinte, esqueça Lula, Fernando Henrique, são todas as pessoas que deram sua contribuição, eu ajudei os dois, então assim, tem uma certa moral para falar. Mas isso aqui é passado, e eles repetiram a mesma política. Não sob o ponto de vista, vamos dizer, da ênfase no social, que o Lula evidentemente tem mais atenção ao social do que o Fernando Henrique, ou o Fernando Henrique com atenção maior à eficiência econômica, pelo menos no discurso oficial deles. Esqueça isso, vamos no que interessa, a política econômica. Em 1980, eu chamo a história, que é para poder a gente ver que não é negócio de paixão, ideologia, maluquice que estão infernizando o debate no Brasil. Em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era tirada da indústria. Esse ABC paulista, aqui a periferia de São Paulo, sabe melhor do que eu o que eu estou dizendo para o Brasil inteiro, porque o Ceará nunca teve grandes indústrias, está tendo agora. Mas agora, essa que era 1/3 da riqueza brasileira era industrial e a gente era 8 Chinas, hoje caiu para quase 10% apenas da riqueza. Nós estamos, nos últimos 3 anos, professor, o Brasil fechou 16 mil indústrias. No primeiro ano do Bolsonaro, São Paulo fechou 2.365 indústrias. Percebe? Então, este projeto econômico não é uma fatalidade, porque na contramão do Brasil, a China, que era 1/8 do Brasil, virou 12 vezes o Brasil no mesmo período. A Coreia do Sul, que era 1/20 do Brasil, virou 4 Brasil, sendo do tamanho do Ceará. Percebe? Singapura, Vietnã e tal. É uma obviedade que está diante do nosso nariz e que a elite brasileira, especialmente na política. Então nós temos que confrontar isso. Não adianta conciliar esse espírito conciliador que nós temos, todos nós. Eu também tenho. Eu também adoraria abraçar todo mundo. Então sai o Flávio Dino, se encontra com o Luciano Huck, se encontra com o Sarney, se encontra com o Fernando Henrique, se encontra com o Lula. Ô meu irmão, o que sai daí? Sabe o que sai daí? Água morna, que a gente vomita. Ou o Brasil confronta isto, e não precisa ser... Confrontar nas ideias, confrontar no projeto, trazer o povo para entender o que está acontecendo, em vez de ficar acreditando em Salvador da Pátria, acreditando em São não sei das coisas. Não existe esse negócio. Uma nação, uma democracia com 210 milhões de pessoas ficar acreditando em Papai Noel, isso não existe. Todos nós somos finitos, todos nós temos uma obra boa, todos nós temos nossos defeitos. Nós precisamos fazer um movimento que o povo saiba que tem uma parte ali do sacrifício que ele vai ter que fazer, mas que na frente está esperando por ele um futuro diferente. E aí tem que dizer como é. Vamos lá, vou propor aqui, concretamente. Quer acabar com um buraco na conta do governo? Vamos acabar ligeirinho aqui. Ano passado o senhor Jair Bolsonaro dispensou 320 bilhões de reais de rico, de cobrança de imposto. Vamos deixar 80%? Vamos deixar 80%. Não se explica, vamos deixar. Sabe quanto é que dá se eu tirar 20%? Dá 60 bilhões, 62 bilhões de reais. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Mais o imposto sobre ganho de fortuna, a gente arrecada mais 90. 90 com 60 dá 150, o 10 foi 95, já sobrou dinheiro para eu botar em saúde, em segurança, para não estar mentindo para o povo. Aí quem não quiser acreditar, vai lá, procure saber o que está fazendo no Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil. Faz 30 anos que não fala em salário atrasado. Lá no Ceará nós temos a melhor rede de educação do Brasil. Pagamos salário para o professor do Ceará mais do que São Paulo paga para o professor de São Paulo. Que é isso? Pessoal, qual é a diferença? Política. Deixa eu usar do bom senso e também da contrapartida de uma pessoa que, por sinal, gosta muito do Ciro. Ele que começou, que acreditou, eu falei que ia falar isso no ar, ele não acreditou. Quando nós começamos com o Bom Dia Ferraz, ele foi um dos primeiros a seguir a nossa página e compartilhar. Ele falou, Jair, será que você consegue fazer uma pergunta para o Ciro ao vivo no seu programa, que eu tenho certeza que vai bombar? Eu falei, com certeza, meu irmão. Coloquei aqui e vou fazer. Kleber, né, gostaria que você mandasse um bom dia para o Kleber Araújo, está nos assistindo. Forte abraço, Kleber Araújo, obrigado por tudo. E ele mandou assim a pergunta, vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Com a polarização... na vitória do partido, se porventura o PDT vir a ganhar, qual a chance, né, e a possibilidade de ser revistas as desastrosas reformas do atual governo? Ele disse que foi feito várias reformas, o Bolsonaro assumiu, mudou muitas regras. Qual que é a possibilidade, que eu sei que é lei,
o PDT ganhar as eleições e tentar mudar o que está aí? É muito difícil mudar ou dá para mudar? É mais fácil a gente não deixar fazer errado do que consertar. Mas nós do PDT temos um compromisso, e é um compromisso transparente. Nós trabalhamos muito duramente contra esta forma de reformar a Previdência e levamos bordoada dos dois lados, porque o PT nega o problema da Previdência. Mente, enfim, deixaram um rombo aí que é de 70, 80 bilhões de reais só na Previdência por ano, e mente que tem um problema. E nós não, nós assumimos a tarefa de que compreendemos que tem um problema e propusemos, demos a cara para bater, sem ter a ferramentaria, com começo, meio e fim, uma fórmula de fazer uma Previdência Social justa e legítima. Que também ninguém precisa ser grande gênio para entender. Verdade. É assim, ó, o trabalhador do INSS, se eu estiver falando demais, você me Não, corta. não é. Porque eu estou voltando de férias, eu estou com a duração inteira, Fique filha. em paz. Né? Então, o trabalhador do INSS, o comerciário, o bancário, o servente de pedreiro e tal, o déficit por cabeça é de R$ 1.400 por cabeça por ano. Ou seja, para cada trabalhador do INSS, faltam R$ 1.400 por ano para completar a conta, que é a esmagadora maioria do povo brasileiro. Os servidor público do judiciário e do legislativo, o déficit é R$ 26 mil por trabalhador por ano. Também aqui já saiu de 1.400 o trabalhador, amigo nosso. Não que os outros não sejam amigos também, estou fazendo o número. Então, o trabalhador do executivo e do legislativo, o buraco é de R$ 26 mil por cabeça por ano. O buraco dos militares é de R$ 130 mil em números redondos por cabeça por ano. Vamos consertar? Bora. Por onde é que a gente começa? O buraco dos militares, 130, o buraco no pobre, 1.400. Onde é que eles começaram? Sentaram o pé todinho nas costas do pobre. E aumentaram lá. E aumentaram os militares, cacete. Não estou nada contra militar, mas está direito isso? Agora a Regina Duarte está assumindo aí o secretário de Cultura. Eu conheço ela, não acho que seja uma má pessoa, desejo boa sorte, não vou falar mal dela em absoluto, acho que é muita grosseria nessas histórias. Claro. Mas a Regina Duarte eu conheci muito longa data, eu fui marido de uma atriz e tal, conhecemos a Regina Duarte, teve 3 maridos e tal, e recebe uma pensão de ex-militar. Peraí, filha de militar, com o salário da Globo. Então percebe, deixa tudo assim, não mexe. Aí vai em cima e acaba com a Previdência Social do pobre. Isso não dá para nós aceitarmos. E isso, se eu for presidente da República, o PDT chegar, nós vamos corrigir. Agora, por favor, nós estamos brigando, guerreando, porque o único setor de alta tecnologia onde o Brasil tem um lucro, não depende tanto do estrangeiro, ganha mais do que compra, é o setor aeroespacial. Os canalhas entregaram a Embraer para os americanos, para a Boeing. Então, o complexo industrial de defesa, que gera milhares de empregos de altíssimos salários, está sendo destruído porque nós entregamos de mão beijada e tem fraude. Alguém levou um toco, alguém meteu a mão, né, recebeu por fora lá e tal, e ninguém briga. Pô. Ninguém, que eu digo nos partidos políticos, só nós fomos para brigar, o PDT. Né? Pelo contrário, o Haddad disse que se o negócio fosse consumado, ele não ia desfazer. Eu, se puder, ainda desfaço esse negócio. Agora já é serviço pesado, porque na hora que você desfizer, lá se vê a retaliação americana. Que é o que eles estão fazendo no Irã, no Iraque, na Líbia, na Síria, na Jordânia, em todo canto. Confusão. O pré-sal. O Brasil não tem direito, na hora que todo esse pré-sal se estima uma riqueza de 20 trilhões com T de tapioca. Ô, gente querida, você especialmente pobre, preste atenção no que eu estou dizendo, não acredite não, vá saber se é verdade ou não. Pergunte ao seu pastor, ao seu padre. 20 trilhões de reais é a riqueza potencial do pré-sal. Isso é dinheiro para a gente fazer do Brasil uma grande sociedade de classe média em 20 anos. Não estou mentindo, eu sou do ramo, conheço, estou dizendo onde é que vem o dinheiro. Essa gente está entregando por preço de nada, por preço de galinha morta para os estrangeiros. Vamos lá, eu tenho compromisso de nacionalizar o petróleo no Brasil, mas na hora que você entregar para eles, se você for atrás de fazer, mesmo indenizando, lá se vai embargo, lá se vai restrição, lá se vai confusão. Ô Ciro,
não está na pauta aqui, mas você falou sobre uma questão que me chamou a atenção, porque eu quero só voltar um pouquinho só. Você falou sobre a Regina Duarte assumindo o ministério, né? Me fala uma coisa, eu percebo, não sei se é impressão minha, que há uma vontade muito grande do governo do Jair Bolsonaro de acabar com algumas forças que, sem dúvida nenhuma, fazem parte da democracia, né? A parte de artistas. Esses dias teve até uma postagem, uma fala do Jair Bolsonaro sobre o jornalismo, que ele disse que está em extinção, que vai acabar. Por que esse governo, na sua opinião, tem tentado acabar com essas representatividades que, sem dúvida nenhuma, fazem parte da democracia e ele é muito forte para a continuidade moral e cívica aí do nosso país? Porque a arte, a cultura, o jornalismo iluminam. E a prepotência, o fascismo precisam das trevas, da escuridão, da ignorância. Então a ideia qual é? A ideia é o seguinte, ele se acerta por cima com um pastor, mete grana, ou com um padre, ou com um empresário da mídia, mete grana e o povo fica na ignorância. E esse daqui pega tão julgado. Então você não é o Bolsonaro, isso está acontecendo no mundo inteiro. O Trump é a mesma coisa nos Estados Unidos. Aliás, quem orienta o Bolsonaro aqui é uma figura chamada Steve Bannon, que é um americano que está por trás de toda essa estratégia. Agora está ocupado, por exemplo, de detonar o Papa Francisco. Está trabalhando para detonar o Papa Francisco, porque o Papa Francisco está falando em pobre, está falando aí numa igreja que não seja egoísta, a igreja católica. E nós que respeitamos, eu sou um homem de fé, conheço muitos pastores que são essenciais para a vida do nosso povo, muitos padres que são essenciais para a vida do povo. Nós precisamos fazer aquilo que o mundo inteiro civilizado se esforça para fazer, que é separar política de religião. Como a manipulação artística, petista, também está errada. Está errada. O Bolsonaro ele reina porque ele quer ser o Lula menos um. É o anti-Lula, porque o cálculo dele é que o Lula é odiado por a maioria do povo, então basta que ele seja o anti-Lula. E o Lula acha isso maravilhoso, porque o Lula também não tem como explicar essa roubalheira na Petrobras, não tem como explicar o filho ficar rico, não tem como explicar a destruição da indústria brasileira, não tem como explicar que o Brasil deu todo para trás, porque tudo que ele fez não mudou nada estruturalmente, não mudou o sistema tributário, não mudou o sistema eleitoral, não mudou o sistema de mídia. Fez aí um governo generoso para a população, mas que era de prazo de vencimento muito curto, como todo mundo viu. E eles ficam separando o Lula da Dilma, como se não fosse a mesma coisa, como se o Lula não tivesse botado a Dilma, que era uma pessoa desconhecida, para continuar mandando, como continuou mandando. Percebe? Sendo o projeto igual. Então o Brasil está agarrado nisso, na ignorância. Os dois polos precisam que o povo não seja capaz de conhecer as coisas, para ficar com ódio ou com paixão. Então, se você reparar, o PT Minion, o Lula pode andar pelado na rua, bater na mãe, chamar Jesus de nome feio, que todo mundo relativiza e defende. O Bolsonaro pode correr pelado na rua, o filho roubar e ser engajado com milícia, fazer o diabo, o cara não quer nem saber. Relativiza e defende. Eu costumo dizer que parece time de futebol, que você torce mesmo na derrota, perdendo, fazendo coisa errada. Isto é virtude. O time de futebol é virtude, porque o cara ser fluminense e sofredor, eu tenho amigos que são, que é o Lupe, eu estou brincando aqui, porque isso é lealdade, é fidelidade, é paixão. Mas na política... Então, não deveria ser na assim, política, né? Na hora que você transfere a sua própria inteligência, o seu próprio senso crítico para um salvador da pátria, seja ele quem for, bem intencionado ou mal intencionado, você está construindo um buraco. Porque não existe, sabe, não tem almoço de graça, o céu não é perto. O exercício de construir o nosso progresso é um exercício que nós é que temos que conquistar. Eu assisti uma entrevista sua esses dias, você disse assim sobre o Lula. Eu não odeio o Lula e não amo o Lula. Não dá pra você 100% amar alguém e 100% odiar alguém. Espera um pouquinho, vamos fazer de conta, não é? E eu também até acho, mas vamos fazer de conta sem problema, que o Lula teve um julgamento muito injusto. Ok, não tem problema, nenhuma dificuldade. Sou professor de direito, as sentenças do Sérgio Moro são muito fracas, muito mal feitas, tá? E o Sérgio Moro deixa de ser juiz para ser político, já é candidato e tal, o que é muito estranho. Qualquer pessoa deve concordar. Se o juiz orienta o jogador, marca o pênalti e influencia o jogo, não é mais o jogo, é outra coisa. Então vamos supor que sim, é verdade. Mas dá para esconder a roubalheira? Espera aí um pouquinho. Eu sei que o Eunício Oliveira roubava, que o Eduardo Cunha roubava, o Gedel Vieira Lima roubava, o Sérgio Machado roubava. Isso tudo aqui são nomes de pessoas que eu disse ao Lula antes dos escândalos.
E o Lula sabe o que é? Elogio demais, aplauso demais, incenso demais. Virou um cara que simplesmente não está fora do mundo. Virou Deus. Então, o fato do senhor discordar da forma que ele foi preso, isso não quer dizer que você é conivente com os erros que ele cometeu. Não, até porque eu denunciei. Não dá. E sabe o que é? Não sou eu, é o nosso povo. Espera um pouquinho. Tem um sítio tem um sítio ou não tem um sítio? Quem são os donos do sítio no papel? Os sócios do filho do Lula. Quem é que ocupava o sítio? Fim de semana sim, o outro também. De onde estavam lá as coisas dentro e tal? Então sabe o que é? São os apelos da vida burguesa, os apelos da riqueza, os apelos do luxo e a sensação de dono do mundo, sabe? O Lula estava cobrando palestra por $200 mil. Sabe o que é $200 mil hoje? R$800 mil. O Barack Obama, teu xará, não cobra isso, tá certo? O Lula tem um patrimônio entre a fundação e pessoal física de R$20 milhões. Ora, porra, lá no Ceará, se você não rouba nem herda, Henrique é merda. Isso é o ditado popular de mau gosto lá no Ceará. Eu tenho herança, tenho não sei o que e tal, tenho um patrimônio de R$2 milhões. Deixa eu te perguntar, o que foi 10 minutos? O quê? Ele tem que sair? Meu Deus, nem começamos a entrevista. Você tem que ir embora aqui 10 minutos, então vamos correr. Eu volto. Você volta? Volto. Ó, Jair, sem querer... fazer pergunta de casa. Nossa, como é que passa rápido? Meu Deus do céu. Mais breve, eu não tô de verdade, eu não tô nas metades. Eu comecei a fazer a introdução da entrevista agora, Júnior. Mas sem querer atrapalhar, o Luciano Lacier está assistindo de Nova York, está agradecendo a TV Cenário por estar vendo o Ciro Gomes lá de Nova York. Frio leve, daqui tá um calor da festa. Então, menino... Ó, então vou fazer o seguinte, ó, eu deixei separado um vídeo, na realidade foram 2, mas na hora que passar o primeiro vídeo, que tem como título, introdução, é assim, ele não manda representante, né? Ele vem pessoalmente. Isso é verdade, que muita gente, quando eu falei que o Ciro viria, tive umas 500 pessoas que mandaram mensagem, será se ele vem? Então, assista esse vídeo, e aí na hora que estiver passando o vídeo, eu quero pedir pro Ismael Obaminha, pré-candidato, vir aqui a prefeito, e também depois trocar para o Júnior Orozco, o presidente Lupe também. Depois a gente vai finalizar assim, coisa rápida, pode ser? Coisa de 10 minutos? Ó, ele não manda representante, ele vem pessoalmente. Solta aí, Luiz. Te mandei o vídeo. Claro que eu te mandei o vídeo. Você não colocou na pauta o vídeo? Não mata a gente do coração não, Luiz. Cadê o Natan? Você não passou o vídeo pra ele? Chama o Obaminha enquanto então já senta aqui. Senta aqui. Nossa, passei o vídeo pra vocês no WhatsApp, pra vocês esqueceram. Pode passar na frente da câmera. Pode passar na frente da câmera. Essa elegância toda não faz mal. Já enquanto o Obaminha tá chegando aí perto do Ciro Gomes, o Cláudio Luiz... Ele disse, além de político, falando sobre o Ciro Gomes, além de político, um excelente professor também, parabéns, né? E o deixa eu pegar aqui, eu peguei uma pessoa, Valmir Bernardo disse que o Ceará hoje é referência nacional da educação e agradece, dentre outras pessoas, ao Ciro Gomes. Olha, eu tinha reservado um vídeo tão bonito, pedi para eles baixarem do Ciro, que ele do ano passado, das caminhadas. Prestação de contas. Nossa, que coisa linda aquilo lá, mas eu vou pôr depois do programa, eu vou colocar aqui. Por que eu chamei Ismael Obaminha? O Ciro tem que correr, já estou mudando bastante a pauta, porque ele está circulando aqui o Alto Tietê. Só para quem você não sabe, só em Ferraz de Vasconcelos, o Ciro teve mais de 12 mil votos aqui. Então ele está representando Vino Ferraz, e teve um nome que conseguiu trazer, quando ele veio falar comigo, eu quase dou um troço, foi o Ismael Obaminha, pré-candidato a prefeito de Ferraz aqui pelo PDT. E eu quero fazer uma pergunta direta. Ciro, o PDT, estou vendo que você está fazendo várias reuniões em vários municípios aqui do Alto Tietê, inclusive Ferraz de Vasconcelos. Se fosse para você mandar uma mensagem para quem está em casa, referente às eleições desse ano, que nós temos eleições para prefeito e vereadores da cidade, o que você falaria, em poucas palavras, para as pessoas que estão nos assistindo aqui do Alto Tietê? Veja, meu irmão, a política é a única saída por onde um pobre pode mostrar o poder que tem. Para isso, as elites egoístas querem que você ande disperso e não reconheça a sua própria força. Eu mal comparo com aquele número antigo do circo, do elefante, né? Que é poderoso e que, com o mero estalar de um chicote, levanta a patinha, bota a bola na tromba e tal. Por que ele faz aquilo? Porque não conhece a força que tem. E assim o povo brasileiro não conhece a força que tem, está disperso, bombardeado todo dia com a notícia infame da corrupção, da ladroeira e de tudo que não presta, etc, etc. Mas a solução para a política podre não é negar a política como eles querem, porque não existe vazio. Se você não ocupar,
esse vazio vai ser ocupado por alguém. E hoje esse vazio que o povo desencantado, o jovem desencantado está deixando, está sendo ocupado pelo pior tipo de escória, pelo pior tipo de gente, pelos egoístas, pelos corruptos, por aqueles que não têm sentimento nacional. E nós vamos lutar no limite, mas nós não vamos lutar só porque queremos ser outros. Nós queremos nos distinguir por 3 coisas. E o Obaminha está na nossa escola de candidatos, ele representa um pouco, muito fortemente, no simbólico, aquilo que nós procuramos. Ideia, ou seja, nós conversamos aqui, eu cheguei até a ser chato, eu boto o número, digo de onde é que vem o dinheiro e tal, porque a gente não pode ficar mais nessa crença de que tu deixa que eu chuto, tira o fulano e vai para lá. Ideia. Depois, exemplo. O que adianta eu ter uma boa ideia se eu não dou exemplo? Por isso que eu falo, lá no Ceará, a educação pública é a melhor do Brasil. Se eu estiver mentindo aqui, eu não presto mais para nada. Então você vai ter na internet, vai olhar como é que pode. O estado pobre daquele está com um terço dos seus estudantes de ensino médio na escola de nível tempo integral, que é uma política do PDT, que é apostar na educação. E, além do exemplo, da ideia, militância. Tem que arregaçar a manga, tem que trabalhar. Por isso a minha prestação de conta mostrou, eu mesmo fiquei surpreendido. Eu rodei 173 mil quilômetros. Você conseguiu baixar, ô Luiz? Coloca aí que eu faço questão de vocês assistirem aí. Ó, ele não manda representante, ele vem pessoalmente. Eu não mando representante, eu venho. Passando com a moleza. Todos os problemas são graves, mas o Brasil tem, como raríssimos países do mundo, 50 portas de saída. Só depende de nós.